Boa noite a todos e a todas. Estamos de volta aqui, 2022, no dia 5 de janeiro, às 19 horas aqui, novamente com vocês. Demos uma paradinha aí no final de ano, né, para descansar um pouco também, para deixar o pessoal também refletir sobre todo 2020 e 2021 que nós passamos, né, que nós conversamos aqui, né, nas nossas lives, nos nossos temas. Então, deixamos um pouco aí, né, no stand-by para o pessoal assimilar, para voltar a assistir para quem teve interesse, né, dos outros os temas que a gente deixou gravado. E agora estamos de volta aqui, né, em 2022, né, nesse dia, né, para que voltemos a falar com vocês sobre ascensão no programa Ascendendo Você. Né, os temas aqui são voltados eminentemente para o crescimento individual de cada um, crescimento espiritual, ou ajudar a entender o despertar, porque aqui nós não ensinamos nem pregamos o despertar, nós ajudamos no processo, porque o despertar é de cada um de nós, né, de cada um dos seres humanos, que nós não estamos ensinando nem criando, né, nem formando despertos, e sim contribuindo no despertar de todos, né, porque isso é um processo do ser humano, não é um processo pertencente a uma escola, não é pertencente a quem grava lives, aos trabalhadores da luz, isso pertence a cada um de nós. E é nesse trabalho que nós estamos aqui hoje, mais uma vez com vocês, para apresentar o tema de hoje, que é falar um pouco de 2022. Eu separei para o primeiro dia aqui do mês de janeiro desse ano maravilhoso, né, que nós vamos ingressar agora, para falar exatamente do ano de 2022. Antes de iniciar também, quero lembrar o pessoal que está chegando, que se inscrevam lá no canal para receber as nossas notificações e dê lá o seu gostei, que isso contribui para multiplicar, né, a divulgação do nosso trabalho e mais pessoas possam ter acesso, né, ao conteúdo que nós gravamos aqui. E também, obviamente, se eu vou falar de um ano novo, se eu vou falar de 2022, eu quero iniciar desejando um maravilhoso 2022 para todos vocês que estão aqui com a gente, e ainda aqueles que vão nos assistir, né, porque vamos falar um pouco desse 2022 com vocês, a partir de agora, nessa meia horinha que eu tenho aqui com vocês. Por que eu escolhi falar, né, nesse primeiro dia do nosso ano que nós estamos entrando? Primeiramente, porque já está distribuído na internet de forma bastante rica informações sobre 2022. Então, previsões, afirmações sobre o ano que entra, né? E com uma carga bastante pesada. Tem uma parte que está realmente caprichando nas colocações negativas sobre o ano de 2022 e que, de fato, isso não procede no sentido de que o negativo ou o positivo é uma construção pessoal de cada um de nós. Então, 2022 ele pode ser, sim, um ano ruim, desde que, né, se estabeleça dessa forma, se encare dessa forma. Se vê o senso comum ainda não assimilou ou não criou, né, uma visão objetiva de que, né, nós temos uma mudança planetária importante, que nós temos um ambiente importante para o desenvolvimento e para o nosso crescimento. Então, o que tiver de negativo em 2022 não é por conta do ano de 2022, não é por conta da numerologia que representa esse 2022, é pela falta de trabalho e participação de cada um que vier a sofrer algum tipo de consequência no ano de 2022. Claro que, né, falar de cátedra sobre o sucesso no ano de 2022, cada um de nós tem a sua missão, tem o seu caminho, tem os seus limites ou as suas limitações, que vai haver, então, seus enfrentamentos pessoais,
obviamente, disso, mas criar já, né, como todo ano se faz nos meios de comunicação, né, uma predisposição a enxergar o negativo, é uma questão que hoje pertence ao pessoal de quem, né, comunica esse tipo de mensagem. Ou seja, cada um que comunica esse tipo de mensagem no sentido de enaltecer o negativo ou de colocar o negativo como mais importante, está falando, primeiro, da sua própria opinião e de uma vivência pessoal, né, que pertence a si. 2022, para a alegria de todos nós, não é o ano do despertar, é o ano do desperto. O despertar veio nos sendo oferecido repetidamente, bem com bastante intensidade a partir de 2012. Então, a partir de 2012 até os dias que estamos agora, ou seja, praticamente 10 anos, foram feitos inúmeros convites, explicações, sugestões, formas de visão objetiva do mundo, para que houvesse, né, um ambiente para o despertar e para criar o ambiente para o processo de despertar. E 2022 não é mais o momento de despertar. Claro, estou falando daqueles que estão no processo, e eu sei que aqueles que estão no processo estão me ouvindo. É o pessoal que entra, né, no nosso canal, assiste as nossas lives. Então, para esse pessoal, é o ano de exercer o despertar, né? Nós podemos contribuir com o processo de desenvolvimento daqueles que ainda virão a abrir os olhos para o mundo que existe, né, no mundo que nós estamos vivendo. Hoje, falar de um 2022 promissor não é mais uma motivação de um otimismo. Não é o otimismo do Walter ou de qualquer outro mensageiro que trabalha para a luz ou pela luz, e sim uma realidade, uma verdade. 2022 existe um ambiente promissor, aberto, livre, muito próximo ou idêntico à quinta dimensão. Portanto, esse ambiente é um ambiente para o desenvolvimento do ser humano. Aonde entra, então, o 2022 do negativo, do denso? Exatamente onde mora alguns seres humanos. Alguns que insistem em se manter em níveis de terceira dimensão, em níveis do escuro, assumem o que o sistema lhe impõe, uma verdadeira lavagem cerebral, que ainda prevalece hoje, chamam tudo que se procura explicar sobre o desenvolvimento humano, ou de um pensar diferente de negacionismo. Então, a opção que você tem de salvar vidas chama-se negacionismo, ou afirmação de qualquer canal de comunicação de uma eventual liderança se torna algo politizado. Enfim, nós enxergamos uma nuvem escura em torno desse tipo de atitude. Isso, 2022, trará, né, ambiente para que, para alguns, realmente seja difícil a passagem desse ano. Mas para aqueles que estão em processo de despertar, já estão despertos, 2022 é o ambiente para reconstrução. 2022, pela numerologia, forma o número 6. Dentro de um aspecto, quando você reduz numerologicamente o ano, a apenas um número de significado geral do que é 2022. E o que é o número 6? É o número da família, é o número do pai e da mãe, é o número
que cuida das relações entre as pessoas. Quem tem o número 6 manifesto, ele é prestativo, ele presta serviço ao outro, ele procura colaborar com o outro. O número 6 é um número conciliador, então 2022 será um ano conciliador. Por isso que é o ano do desperto, não mais do despertar, porque eu desperto a nossa meta no despertar, porque aqui eu nem me quero classificar como desperto, mas a minha meta no despertar é, de forma conciliatória, poder dividir o que se fala aqui e o que se procura esclarecer como ascensão espiritual com aqueles que procurarem efetivamente esse caminho, esse abrir dos olhos. Então, nesse ano, pelo número 6, que é o ano da conciliação, número 6 é conciliatório, nós teremos esse ambiente, daí que tem tanto significado em relação ao desperto, porque ele poderá trabalhar de forma bastante intensa, de forma bastante importante, aquilo que sabe perante aqueles que queiram ouvi-lo, que queiram aprender, que estejam abertos a esse desenvolvimento, por conta desse caminho de conciliação. Porque o despertar ou o desperto, ou aquele que usa dessas prerrogativas de conhecimento, não é para apontar aquele que chegou depois, que negava tudo, que se recusava a aceitar, que assimilou todo o sistema como verdadeiro e tudo mais, para simplesmente depois receber o dedo na cara e falar, não te disse, eu não te falei, não é a nossa meta, né? E por este caminho. A nossa meta é trazer, mostrar, abrir a porta, acender a luz, nesse meio do número 6 do 2022, que é o meio conciliatório, e o meio de prestar ajuda, se for ajuda, ou prestar esclarecimento, informação e conhecimento. Claro que, mais uma vez, 2022 será pródigo não, será de grande progresso para aqueles que se abrirem, estiverem abertos. Aqueles que olham pela escuridão, que condenam as lideranças desse país, esperando que essas lideranças respondam a eles pessoalmente às suas demandas pessoais, às suas ganâncias, às suas necessidades não atendidas, esses ficarão, infelizmente, né, com as mensagens que se promovem, né, de forma um pouco descuidada, ao meu ver, né, em relação ao que vem, né, nesse ano de 2022. Como é de fato, em toda a virada de ano, existem, né, aqueles que vão trazer mensagens, né, mas o que se fala muito além do significado numérico, energético, vibracional do ano de 2022, é o ambiente que existe, um ambiente propício a progresso pessoal, ao desenvolvimento pessoal. Como é um ano de conciliação, é um ano que tende-se a ter uma reconquista da paz nas relações sociais. Significa que é também um momento, um ano, 360 e poucos dias, agora não são mais 365, estamos no dia 5, então são 360 aí, uma conta muito rápida, 360 dias de possibilidade, né, de se restabelecer relações familiares, relações de amizade. Entretanto, existe uma coisa que nós devemos cuidar e observar. 2022, não obstante ele ser o número 6 sobre o aspecto numerológico geral do que significa esse ano, 2022 é composto por dois outros números, antes de se reduzir eles numerologicamente, que é o número 20 e o número 22. E o número 20 é um número que vai nos acompanhar
até a virada do século. E o que significa o número 20? É a dualidade, é o número 2. E o número 2 cria ou propicia a dualidade. Significa pensar o quê? Que aquelas eternas discussões polarizadas podem, se não se intensificar, se manter. Então, há de se ter um cuidado com isso. Ah, mas, Walter, como é que eu vou eliminar a polaridade? A polaridade só se elimina pela consciência, a amplitude da consciência. Claro que ela também é muito conveniente para determinados discursos, né? Muitos usam os termos da polaridade para criar um certo ambiente psíquico negativo, e que a partir dali, então, nós temos que aceitar tudo e qualquer coisa, porque senão somos polarizados. Não se trata exatamente disso. Por exemplo, no campo dos valores não existe polarização. No campo dos princípios não existe polarização. O que é, é. E isso é importante pensar. Mas misturam isso e tentam desvirtuar muitas vezes esse entendimento. Isso é importante a gente observar no 20, né, que está inserido no campo, né, do número 2, que é essa polarização. Né? Por quê? Porque o número 2, ele indica exatamente, né, a polaridade, a segunda opinião. Enquanto que no 1 reside o absoluto, né, o todo, o 2 indica, né, a segunda possibilidade, uma segunda opinião. Em certas entidades de estudos filosóficos profundos, o número 2, inclusive, é considerado um número complicado, né, um número não muito positivo, porque a partir do 2 existe a segunda opinião, né, existe a segunda posição. Porém, o 2 também traz o equilíbrio, né? Dentro dessa dualidade existe o equilíbrio, a fé, a confiança, a cooperação e, no nosso ambiente, a diplomacia, né? Porque, querendo ou não, nós somos seres sociais. Então, a diplomacia do número 2 é bastante importante, né? A energia que ele traz nesse sentido, dentro do aspecto do 2022, né? E o nosso, então, 22, é um número que, por si, na numerologia, a gente não reduz esse número, não costuma reduzir ele quando você analisa ele por si, assim como a gente não faz com o 11, né? Mas ele tem um papel muito importante, né, nesse momento, né? Se você pensar no 22, que numerologicamente nós não reduzimos, mas se pensar que 22 pode ser o 4, né? Se você pensar em reduzi-lo ao número 4, é também o número da transformação. O número 4 é um número importantíssimo dentro da transformação. Mas não é dessa forma que a gente analisa numerologicamente, né? O número 0, que é o composto do 20, né? 2022, nós temos o 0. Ele amplifica a energia, né? Ele traz ao número 2, ele fortalece a energia do número 2. Então, nessa composição dessa análise, nós estamos aqui não brincando com números, mas fazendo uma análise do que significa o ano de 2022, para o despertar é importantíssimo, porque ó, vejam quantas oportunidades, quantas portas que se abrem, né, dentro desse aspecto do que significa esse ano para nós, em termos de trabalho. Porque eu no trabalho de despertar, no trabalho de ascendendo a nós, que é ascendendo você, nós precisamos aproveitar essas energias, aproveitar essas oportunidades, né? Essa possibilidade conciliatória, essa possibilidade de doação. Voltando ao aspecto do número 6 como representativo do ano de 2022, nós temos também que o número 6 é um número que estabelece,
né? Quem tem o número 6 no seu número de personalidade, geralmente são pessoas que são extremamente prestativas. Elas se doam, assim, com fé e alma, né, a ajudar os outros, a contribuir com os outros, a ponto, às vezes, até de sofrer algum tipo de abuso, né? Quando o outro vê que existe muita doação, às vezes passa do limite do que é justo. Mas isso, né, dentro do nosso aspecto aqui do nosso 2022, é a abertura da possibilidade da nossa contribuição, de dividir entre, né, aqueles que estão próximos a nós, dentro do nosso conhecimento, dentro daquilo que nós sabemos e daquilo que cada um está disposto a perceber e ouvir. E para a felicidade de todos nós, eu encontrei no final do ano passado poucas pessoas, porque eu passei o meu Natal e Ano Novo em família, eu me reservei, né, nesse sentido, mas dentro da minha própria família eu encontrei alguém que despertou e que veio conversar comigo, não necessariamente fazer perguntas ou querer conhecer ou aprender, mas o discurso que essa pessoa fez em relação aos seus sentimentos, o seu processo, é exatamente o que nós falamos em todas as nossas lives. E é um jovem que não tem 30 anos ainda. E isso é muito gratificante, porque assim como aconteceu com ele, deve estar acontecendo com milhares de pessoas que estão nesse processo. E o que participa disso? A pessoa procura desenvolver algo maior do que só o trabalho, só a materialidade. A pessoa procura, por via de vários canais de conhecimento, nesse caso, essa pessoa que estava conversando comigo, né, que é um homem jovem, ele está se consultando com uma taróloga, né, fazendo acompanhamento psicológico em relação ao que ele espera no seu desenvolvimento, e se consulta com essa pessoa, está descobrindo processos pessoais importantes, né, está cuidando da sua própria saúde, né, e dentro desses aspectos a gente vê que, devagarinho, né, mais a mais, as pessoas estão realmente num caminho, né, de abertura. E o 2022 é o portal para esse ambiente, né, o portal para aproveitar toda essa energia positiva, essa emanação de luz, enfim, todo esse ambiente que vai nos ajudar, né, nos conduzir a quem nós possamos contribuir e aqueles que estão no processo do despertar. Por isso que também é importante a gente não colocar de si, em relação ao mundo, que a maioria, ou que a humanidade, ou que a grande massa, não tem saída, né, não vai conseguir ascender, né, retirem de si essas opiniões ou esses julgamentos, se eles acontecerem, porque realmente é difícil, né, a gente se sente muito só, muitas vezes, a gente tem, né, as nossas aspirações, as nossas intuições, os nossos processos de desenvolvimento, e muitas vezes a gente encontra barreiras complicadas, né, de negação, de rejeição, ou nem de ambiente, muitas vezes você não consegue conversar num ambiente por conta de que aquele grupo é um grupo que está no seu processo ainda, está vivendo a terceira dimensão, com crenças limitantes, né, com crenças projetivas, né, esperando que governos, que sociedade, que economia, que coisas vitais e materialidade resolvam as suas angústias existenciais. Mas, dentro desse aspecto, por que eu estou puxando esse ponto? Porque é importante que a gente tenha esse nível de compreensão, porque todos não só foram convidados à ascensão, mas estão nesse processo, cada um ao seu tempo e à sua dimensão. E só vale realmente se pensar em alguma coisa no momento onde não houver mais espaço para a terceira dimensão. Aí sim, será realmente teremos condição de não avaliar, porque não é a nossa missão avaliar ninguém, nem alguma situação,
mas presenciar, né, quem realmente participará dessa grande missão de quinta dimensão, quem vai viver realmente ainda, né, nesse ambiente mais denso de terceira dimensão. Mas isso é um momento que ainda virá. Ele não está aí e não cabe nem a nenhum de nós fazer avaliação sobre isso, ou fazer julgamento sobre isso, ou criar expectativas de que as pessoas são obrigadas a ascender ou a despertar, né? Longe, muito longe disso. Agora, nós que desejamos, já conhecemos, já aceitamos, já estamos num processo, né, de aspiração ascensional, continuar o nosso trabalho, continuar com a nossa missão. E, voltando para o nosso 2022, né, que nós iniciamos lá falando dele, aproveitar todo esse ambiente positivo, esse ambiente vibracional positivo, para distribuir, né, essa energia positiva, contribuir, né, com a aspiração das pessoas, porque mais a mais nós vamos estamos encontrando aqueles que estão nesse processo, estão direto ou indiretamente nos pedindo, né, que nós façamos a divisão do que conhecemos com eles, né, dentro dessa participação. Então, para o dia de hoje, né, o significado do nosso ano, né, que dentro dessa questão, né, pessoal, é muito importante, porque também no ambiente do número 6, nós teremos uma condição, um ambiente mais amável, né, num ambiente mais conciliador, como eu já disse no início para vocês. Então, esse ambiente propiciará, sim, né, novas ligações, ligações mais positivas, mais intensas, mas que deve estar dentro do coração de todos nós, né? Daí que o nosso 2022 será um ano maravilhoso, mas maravilhoso para quem o construir dessa forma, né? As adversidades existem ainda reações dos trevosos complicadas no planeta, né? E esse enfrentamento é uma realidade. Mas se é uma realidade que é enfrentada com o positivo, com o amor, né, com o trabalho, e não com o pessimismo, não com a crítica, né, não com o pedir ou desejar aquilo que não nos pertence, tudo isso passará, né, por uma ascensão ainda maior nesse sentido da nossa consciência. E claro, né, esperem com otimismo, não com ansiedade, mas com otimismo, porque as transformações estão aí, né, os contatos vão acontecer, e teremos novidades bastante interessantes para 2022 referentes a tudo isso, que poderemos participar também dentro do nosso nível de compreensão de tudo isso. Estou no meu minutinho final aqui, no minutinho e meio final que eu tenho com vocês. Quero agradecer a todos que estiveram aqui hoje comigo, nos assistindo. Quero agradecer também a quem virá depois. Desejar mais uma vez um 2022 riquíssimo para todo mundo, de bastante desenvolvimento, bastante luz. Deixar aqui, então, meu abraço a todos. E na próxima quarta-feira, então, de fato, nós vamos voltar aqui com um tema, né, dentro do Ascendendo Vocês, para que cada um de nós possa desenvolver, né, o seu caminho de luz. Então, um grande abraço a todos e até a próxima quarta.